Ok, senhores. Dando prosseguimento no nosso estudo sobre tabela saque. Vamos resolver um exercício agora que vai ser o seguinte. Um empréstimo de 4.000, pago em 8 prestações, cuja taxa de juros é 4% ao mês, seguindo o modelo saque. Sistema de amortização constante. Lembrando que nesse sistema a amortização é constante, não a prestação. A prestação é constante na tabela Price. Na tabela Price a gente precisa de tabela financeira. No saque, não. No saque é um sistema até intuitivo. Dá para tu deduzir. Tá? Primeira coisa na saque, olha só. Digamos então o empréstimo é 4.000, pago em 8 vezes, cuja taxa é 4%. Digamos que eu queira saber qual o valor da sexta prestação. Qual o valor da sexta prestação, então? Como é que nós procedemos a esse tipo de coisa, a esse tipo de cálculo? Não vamos precisar usar tabela financeira, tá? Para saque não precisa. Então tá, primeira coisa na saque, o que a gente faz? Enquanto na tabela Price a alma do negócio é o cálculo da prestação, que a gente usa a terceira tabela, né, a tabela do FVA, no sistema saque, na saque, a alma do negócio é o cálculo da amortização. A alma do negócio é tu calcular aquilo que é igual. Vamos ver? O valor que é igual é o que? Sistema de amortização constante. Então, a amortização é a alma do negócio. A amortização, ela é o empréstimo dividido por N. O empréstimo, ele é 4.000 dividido por N, que é 8. Vai dar 500. Tá? A amortização, então, é 500. As cotas de amortizações, o examinador poderia pedir o seguinte: qual a quarta cota de amortização, a quinta, sexta, sétima cota? É igual. São iguais em todo o período, em todos os 8 períodos. As cotas de amortização são iguais. Tá? Então, o valor da amortização é 500 em todas as linhas, certo? Muito bem. Mas o problema está pedindo aqui qual o valor da sexta prestação. Bom, a gente sabe que na saque o que é igual é a amortização, mas não a prestação, como é na tabela Price, né? Vamos fazer umas deduções aqui, gente. Ora, o valor da sexta prestação vai ser igual a quê? A prestação, a gente está lembrado do quê? Ela é um composto. É um composto de juros e amortização. Ou seja, é os juros pagos na sexta prestação mais a amortização. A amortização nós já temos, beleza. Só que esses juros pagos na sexta prestação a gente não tem. Como é que chegamos nesse cara aqui? Juros pagos na sexta prestação vai ser o quê? O saldo devedor da linha anterior, o que a gente devia anteriormente, multiplicado pela taxa de juros, que é 4%. É dado no problema. Ok? Não temos esse cara aqui. A gente não sabe o que era devido até pagarmos a sexta prestação. Vamos deduzir. O que é o saldo devedor após o pagamento da quinta linha? Ora, o saldo devedor da quinta linha vai ser o quê? O valor que eu pedi emprestado, os 4.000, menos N vezes o que eu amortizei. Ou seja, o saldo devedor na quinta linha vai ser o quê?
Vai ser o valor do empréstimo menos o que eu paguei. O que eu paguei efetivamente? N vezes... Como é que eu abato o saldo devedor? Pelo número de amortizações, né? Ou seja, eu tive 5 amortizações, não tive? Então, eu tive 5 vezes 500, né? Que vai dar 2.500. Ou seja, eu tenho o valor amortizado acumulado. O valor amortizado é tudo que eu paguei. Tudo que eu paguei menos o que eu tomei emprestado é o valor que eu ainda devo, é o valor do saldo devedor. Tá, gente? Então, as deduções dessas fórmulas aqui é muito importante, certo, senhores? Vocês memorizarem, vocês treinarem, tá, gente? E isso, como eu costumo dizer, se adquire mesmo é pela prática, tá? Mas a gente vai resolvendo o problema aqui, eu tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade em pegar isso aí, certo, senhores? Vamos lá. A gente tem o valor do empréstimo, a gente tem o N, que é 5, e a gente tem o valor da amortização, né? São cotas iguais, cotas constantes, né? Então tá. O valor do empréstimo é 4.000 menos 5 vezes 5 é o N. Eu preciso saber esse cara aqui para saber esse, e esse eu preciso para saber esse, que é o que o problema está pedindo. Certo, pessoal? Vamos lá? 5 vezes 500. Ou seja, 4.000 menos 2.500, que vai dar igual 1.500. 1.500 é o saldo devedor da linha anterior. Então aqui eu vou ter 1.500 vezes 4%. Tá? Que vai dar 60. Pega 15 vezes 4, né? 60. Ok? Pronto. Já tenho os juros pagos na sexta prestação. Olha quanta coisa o examinador pode pedir numa questão, né? Uma questão simples, mas tanta coisa que ele pode pedir numa questão. Eu pedi aqui a prestação que é o mais complicado que ele pode vir a pedir para vocês. Ele poderia pedir o saldo devedor, ele poderia pedir os juros em determinada prestação, né? Eu fiz o que pode ser aqui de mais complexo, tá, gente? Num tipo de problema como esse. Então, olha só. Agora ficou fácil. Os juros, a prestação, a sexta prestação é os juros pagos na sexta prestação mais a amortização. $60 mais 500, ou seja, 560 vai ser a nossa sexta prestação. Ok, senhores? É a nossa sexta prestação. Lembrando que na tabela SAC as prestações são decrescentes. Na SAC tu começa pagando mais que na Price, mas termina pagando menos que na Price. Ok, senhores? A resposta do problema, então, é 560. Então, sempre que eles pedirem uma determinada prestação na tabela SAC, vocês vão ter que calcular o saldo devedor, calcular os juros, para depois chegar na prestação. Lembrando, né, que a alma do negócio está aqui, ó, na amortização. Certo? Maravilha! Fazer mais outro problema envolvendo esse sistema.
Então, pessoal, vocês viram que nós fizemos basicamente o problema deduzindo a fórmula. Não que vocês tenham que deduzir fórmula na hora da prova. Na hora da prova vocês têm que estar com isso já na cachola, né? Direto. Né? Vamos fazer um plano maior, certo? Vamos pensar aqui num plano de 20 mil reais. R$20.000 pagos em 100 parcelas. Considerando aí uma taxa de 1% ao mês. Tá? 1% ao mês. Digamos que eu queira saber qual vai ser a prestação de número 43. Qual seria o meu R43? Considerando a tabela saque. Vocês estão vendo aqui que eu estou trabalhando com 43 linhas, né? Aí vocês poderiam dizer, na tabela financeira nós vamos até 12 linhas somente, mas acontece que não precisa de tabela financeira para resolver problema de sistemas de amortização constante, ok, senhores? Basta saber aplicar as fórmulas. Inclusive, tá, senhores, essas fórmulas estão todas ali na página 10 do polígrafo de vocês, do polígrafo disponibilizado para os senhores, tá? Lá em cima, na página 10, um pouco antes do estudo de fluxo de caixa, tem ali as fórmulas, certo, senhores? Mas eu prefiro que vocês entendam a fórmula do que especificamente decorar, memorizar, né, senhores? Tá? Tomei um empréstimo de 20 mil, vou pagar em 100 vezes, considerando uma taxa mensal de 1%. Eu quero saber o valor da 43ª prestação. Esse é o problema aqui que eu estou passando para vocês. Primeiro passo, calcular o valor da amortização. Porque é saque. A amortização é igual empréstimo dividido pelo número de prestações. Né, senhores? Qual é o valor do empréstimo? 20 mil dividido por 100. Corto aqui, R$200. R$200 é a cota de amortização que é constante ao longo de todo o plano. Ok? Vamos deduzir de novo. Quem é o meu R43? É o J43 mais A. Quem é o J43? É o saldo devedor da linha anterior, saldo devedor 42, vezes a taxa de juros, que é dada. Não temos o saldo devedor da linha 42. Qual é o saldo devedor da linha 42? É o valor do empréstimo menos 42 vezes a amortização. Ok, senhores? Vamos em frente. Valor do empréstimo. 20 mil menos 42 vezes 200. 20 mil menos 42 vezes 2, 84 e mais 2 zeros.
8.400. 20.000 menos 8.400 vai dar 11.600. $11.600 é o que eu devia antes de pagar essa prestação. $11.600 vezes a taxa de 1%. O que é 1% sobre isso? R$116, né? Tira os 2 zeros. Então, os juros pagos na 43ª prestação correspondem a R$116, senhores. Ok? E então, como é que ficou a resposta do problema? Qual seria a prestação de número 43? É o 116 mais 200. Ou seja, vai corresponder a R$316. A nossa 43ª prestação, seguindo o sistema de amortização constante. Certo, senhores? Maravilha. Vamos fazer o seguinte, vamos ver algum problema que tenha caído esse tipo de coisa aqui, ó. Olha só. Eu selecionei para vocês um problema nesse modelo aqui, tá? Página 19, exercício 9. Esse exercício aqui, ele é da banca Fundatec e caiu na prova de auditor de 2009, do concurso de 2009, certo, senhores? Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, então, no problema 9. Página 19. Vão dando uma lida aí, por favor. Um financiamento de 10.000, então o valor do empréstimo é 10.000. Será amortizado pelo sistema francês, tabela Price, em 12 mensais. N igual a 12. Vencendo a primeira 30 dias após a assinatura do contrato. Ele está falando que isso aqui se trata de uma série post-antecipada, é o padrão, ok? 30 dias após post-antecipado. Se a taxa efetiva utilizada é de 3% ao mês, olha só, 3% ao mês, taxa efetiva, juro composto, a taxa necessariamente tem que combinar com o prazo do fluxo de caixa, né, senhores? Mas aqui sem problema, prestações são mensais, a taxa de juros é mensal, não há problema a respeito disso. 3%. O 3% ele tem na nossa tabela, né? E tem também a linha 12, né? Porque a gente vai utilizar, só para variar, a terceira tabela financeira que nos é dada pela grande banca Fundatec, né? Então, o valor da cota de amortização da primeira prestação será de... Então tá, aqui ó.
price. Ele quer saber efetivamente o que aqui? Ele quer saber o valor da cota de amortização da primeira prestação. Ele quer saber aqui o A1. Tá? Primeiro passo. O que deve ser feito? Price, calcular a prestação. R é igual a P dividido pelo FVA. Quem é o meu P? É o valor do empréstimo, né? O valor do principal. 10.000. Dividido pelo FVA. Quem é o FVA de 3%, 12? Terceira tabela da coluna do 3% vai lá na linha 12. 9,954. 9,954004. Façamos essa divisão aqui, senhores. Não canso de repetir. Treine em divisão. Divisão, até vou ser franco com vocês, até eu me embanando em fazer divisão às vezes, gente. 1.004 com 62. R$ 1.004,62, então, é o valor da prestação. Vocês viram? O problema envolve um sistema de amortização price. Por isso que a gente está utilizando tabela financeira. R$ 1.004,62. Né? Ok. O que efetivamente é o A1? O A1 é a diferença da prestação que nós acabamos de calcular e os juros pagos na primeira prestação. Mas a gente precisa desse juro pago na primeira prestação. O que é o juro pago na primeira prestação? É o valor do empréstimo multiplicado pela taxa. O valor do empréstimo é quanto? 10.000 multiplicado pela taxa de 3%. 10.000 vezes 3% dá quanto? 300, né? Ou seja, os juros pagos na primeira prestação correspondem a 300. O valor da prestação nós já temos. 1.004,62 menos 300. A resposta vai dar 704,62. R$ 704,62, arredonda para cima. 705. Respondam, né? A resposta mais próxima do que vocês calcularam. Tá? Então a resposta ficou letra D, 705. Ok, senhores? Seguindo a linha desse problema, vamos só fazer uma sugestão aqui. Se por acaso o problema se tratasse de saque, com esses mesmos dados, tá? E ele quisesse saber a mesma coisa, qual o A1, qual a primeira cota de amortização, o valor da primeira cota de amortização. Em primeiro lugar, no saque, as cotas de amortização são todas iguais.
Então, na verdade, ele só quer saber a cota de amortização. Ora, a amortização é igual ao valor do empréstimo dividido por N. O valor do empréstimo é 10 mil e vamos dividir por 12. R$ 833,33. Ou seja, as cotas de amortização são constantes e são sempre iguais a esse valor. Quer dizer que a primeira cota de amortização, assim como todas as outras, são iguais a 833,33. Certo, senhores? Olha só, essa questão 9 que a gente analisou aqui, né? Ela não se aprofundou tanto. Eles tão somente pediram, o examinador tão somente pediu a primeira cota de amortização. Poderia ter pedido a 10ª cota de amortização, não é? Não é mesmo? Poderia ter pedido a 10. Ou seja, a gente ia pegar a primeira cota de amortização, ia multiplicar por 1,03 elevado na 9. Isso aqui a gente pega na tabela. E esse valor aqui a gente já calculou. Poderia complicar um pouquinho mais a questão, o examinador não quis. Mesmo assim, eu poderia dizer para vocês que é uma questão mediana, tá? Envolvendo sistemas de amortização, certo, senhores? Maravilha! Temos mais uma questão sobre esse tema. Vamos ali folhear uma página antes, página 18. Página de número 18, questão 7. Vamos lá? Por favor, vão dando uma lida enquanto eu vou apagando aqui. Questão de número 7, página 18. Uma dívida no valor de 36 mil será amortizada pelo sistema de amortização constante, saque em prestações mensais durante 10 anos. Olha só, prestações mensais durante 10 anos. Ou seja, prestações mensais durante 10 anos. 10 vezes 12, que vai dar igual a 120 meses, né? Ah, gente, muita atenção em relação a isso. Vencendo a primeira 30 dias após a assinatura do contrato. 30 dias após, é postecipada, né? Se a taxa efetiva utilizada é 3% ao mês, 3% ao mês é a nossa taxa efetiva, né? Então, o saldo devedor, imediatamente após o pagamento da 30ª prestação, será de, ele quer saber o SD 30. Tá? Quer saber o saldo devedor imediatamente após o pagamento da 30ª prestação. Ok. Como é que ficamos? A gente sabe que o problema envolve amortização constante. Estamos, portanto, trabalhando com saque. Mas e aí? O que a gente precisa calcular em primeiro lugar? A amortização. É dada pelo empréstimo dividido por N. O valor do empréstimo é 36 mil dividido por 120, né? 360 por 120 é 3.
vai dar R$300 mais os 2 zeros, né? O valor que eu amortizo, então, é igual a 300. Durante cada um dos 120 meses, eu amortizo R$300. O examinador apenas pede o saldo devedor após o pagamento da 30ª prestação. Olha só, gente, vamos pensar. Após o pagamento da 30ª prestação, quanto é que eu amortizo cada mês? Quanto é que eu amortizo cada mês, senhores? 300. Cada mês eu amortizo 300. Em 2 meses, eu vou amortizar um total de 600. Em 3 meses, eu vou amortizar um total de 300 vezes 3. Ele está falando imediatamente após o pagamento da 30ª prestação. 30ª prestação envolve 30 meses. Ora, em 30 meses, eu amortizo quanto? Em 30 meses eu amortizo quanto? 300 vezes 30. 3 vezes 3, 9, mais 3 zeros, 9.000. Então, em 30 meses, eu amortizei um total de 9.000. Um total acumulado de 9.000. Ora, eu devia quanto? Devia 36.000. Amortizei um total de 9.000. Qual é o meu saldo? É a resposta. Olha só. O que é o meu SD 30, o meu saldo devedor 30? É o valor do empréstimo menos 30 vezes o que eu amortizo, né? Ou seja, o valor do empréstimo, 36.000 menos 30 vezes 300, que vai dar 36.000 menos 9.000, que vai dar igual a 27.000, é o gabarito da questão. Letra C. Ok, senhores? Questão bem simples, né? A gente vê essas 4 linhas aí, pensa que é complicado fazer isso, mas não é não, senhores. É tranquilo. Vamos ver alguma questão mais que possa versar sobre esse conteúdo aí. Se não me engano, senhores, ali pela CAGE, na questão da prova da CAGE, caiu alguma coisa envolvendo aqui, senhores, ali, ó, questão 30, página 30, questão 34. Quando o empréstimo é contratado a juros simples e é pago em uma única parcela, pode-se afirmar com relação aos juros que o que vocês acham? Os juros, eles são proporcionais ao prazo, né? No sistema de juros simples, né? Lembrando, tá, gente, que nos juros simples, os juros são proporcionais ao prazo, tá? Não é o que nós estamos trabalhando aqui, ok? Então, senhores, em princípio, o que eu quero que vocês gravem desses nossos encontros, tratando especificamente sobre sistemas de amortização, né? Na Price temos prestações iguais. Amortização crescente. No saque, nós temos amortizações iguais. Prestações decrescentes. Lembrem o caso do financiamento imobiliário, que via de regra se utiliza o saque. Por quê? Porque tu já parte do pressuposto que
que quem financia está pagando mais, vai começar pagando mais, ou seja, aquilo não vai aumentar, a prestação não vai aumentar, né? Ou seja, quem empresta tem uma garantia maior de que quem financia pague o empréstimo, né? Então tu já começa de um valor maior e vai caindo, ok? Então, sobre sistemas de amortização, creio que estamos conversados, senhores, ok? Vamos dar seguimento ao curso vamos trabalhar um pouco mais, também é uma sequência, né? A matéria seguinte não deixa de ser uma sequência das séries de pagamento, né? Nós vamos trabalhar sobre os chamados fluxos de caixa, análise de fluxos de caixa e análise de investimentos, né? Reprovando ou aprovando os investimentos com base, né? Em técnicas, né? E essas técnicas nós vamos abordar mais adiante, ok, senhores?